Ainda tratando sobre a premissa número 1 da fonêmica, e a premissa número 1 da fonêmica diz o seguinte: os sons tendem a ser modificados os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram. Então, os sons da fala humana, eles tendem a ser modificados pelo ambiente em que eles se encontram na fala, né? Então, quais são esses ambientes, basicamente? Os ambientes ou os contextos propícios a essa modificação dos segmentos vocálicos e consonantais. São basicamente 3. Sons vizinhos, fronteiras de sílabas, morfemas, palavras e sentenças, e a posição do som em relação ao acento. Então, eu já tratei sobre isso em diversos vídeos anteriores, sobre essa primeira premissa da fonêmica. Lembrando, são quatro premissas da fonêmica. Eu ainda estou na primeira, que os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram. E hoje eu quero tratar sobre nasalidade, ainda nesse contexto de sons sendo modificados pelo ambiente em que se encontram. Vamos lá então, nasalidade. No vídeo passado eu tratei sobre alguns exemplos, né, de como que acontece essa influência, ou seja, como que os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram, dando os exemplos de cuspe, cuspe, festa, festa, casca, casca, esforço, esforço, esbarro, 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 desdém, 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 vesga, vesga, desvio, analisando o que era sonoro e não sonoro e o que é que impactava ali, o que assimilava esse conceito, né, de assimilação. Mas isto foi no vídeo passado. Hoje, então, nasalidade. Vamos lá. Os exemplos que eu tenho hoje aqui são os seguintes. Cama, vamos ver a transcrição fonética. Cama, 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 cama. Ou então cama, pode ser cama também. Cama ou cama. Sono, sono ou sono, sono, sono. Eu não sei em que dialeto, mas vamos descobrir. Cana, cana, né, de cana de açúcar, ou então cana, cana. Camareira, 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 ou então camareira, 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 camareira. Soneira, 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 ou então soneira, soneira. É diferente de soneira. E por último, canavial, canavial, que é o meu dialeto, né? Canavial, canavial. Também existe o canavial, canavial, canavial. São variações. Estes são, portanto, os exemplos. São 6 exemplos. Vamos lá. Os dados em 2, esses que eu acabei de mencionar, mostram que uma vogal tônica deve ser obrigatoriamente nasalizada, quando seguida de uma consoante nasal. Vamos ver isso aqui, ó. Nos mostram que uma vogal tônica deve ser obrigatoriamente nasalizada quando seguida de uma consoante nasal. Cama, 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 cama. 2AC. Sono, sono. Então veja, no exemplo que você tem ali com a letra M, N e N, né, de cama, sono e cana, acaba nasalizando mesmo a vogal tônica. Então cama, 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 sono e cana. Na verdade a gente não usa essa expressão cama, né? A gente fala cama. Então sempre que tem, o que estamos dizendo aqui, que sempre que existe uma consoante nasal, a vogal anterior, ela é nasalizada. Quando a vogal seguida de consoante nasal ocorre em posição pré-tônica, ou seja, do D ao F, camareira, 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 soneira, canavial, canavial, a nasalidade é opcional. Então, nesse caso, quando ocorre a consoante nasal em posição pré-tônica, então ela é opcional. Por isso que nesse caso é possível, né, existir camareira como camareira. No meu dialeto eu falo camareira, mas tem gente que fala camareira. Portanto, os exemplos mencionados mostram que a nasalidade de uma vogal seguida por consoante nasal ocorre obrigatoriamente em posição tônica e, opcionalmente, em posição pré-tônica. Então, cama, cama não dá para ser cama, é sempre cama, porque tem um E e esse A nasaliza por conta do M. Enquanto que camareira dá para ser camareira, porque é uma posição pré-tônica. Tá. Note que não apenas a presença de consoante nasal, mas também a posição de vogal em relação ao acento tônico influencia a modificação da vogal, que passa a ser nasalizada. A nasalidade de vogais seguidas de consoantes nasais ilustrada nestes exemplos, né, refletem um outro caso de assimilação, em que uma vogal assimila a nasalidade. Veja, a vogal assimila a nasalidade
da consoante. Assimila aqui significa absorver. Então, neste caso, a vogal está absorvendo o som da nasalidade, está absorvendo a nasalidade da consoante seguinte, dependendo da posição do acento tônico da palavra. Por fim, os processos de alteração segmental discutidos, vozeamento, que eu tratei no vídeo passado, ou então nasalidade, que eu estou tratando neste vídeo, ocorrem por assimilação, ou seja, por absorção daquele som precedente, daquela consoante precedente, né? Ou ajuste fonético. Estes processos refletem a premissa número 1, ou seja, que os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram, a qual estabelece que os sons sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram. Bom, então esta é a premissa número 1 e nós descobrimos que podem ocorrer por assimilação ou ajuste fonético, né? A partir da nasalidade também, né? Ou propriamente dos ambientes. Beleza? Então no próximo vídeo vou começar a premissa número 2. Premissa número 2, que trata sobre os sistemas sonoros tendem a ser foneticamente simétricos. Eu fico por aqui, dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu trouxe exemplos de assimilação, ou seja, de absorção do som do segmento seguinte ou anterior. Valeu? Eita, perdi a conexão com o celular, vou ter que desligar manualmente hoje. Valeu! Toda segunda-feira um vídeo de fonética e fonologia aqui no canal.